E a igreja também tem que ter essa participação social na vida das pessoas. Aliás, social, emocional e espiritual, não é? Você socializa o ambiente da igreja. E até porque eu creio que esse espaço aqui não é igreja. Igreja é você, é nós aqui reunidos aqui, somos igreja, amém? Eu estive na Turquia há uns 10 anos atrás e estávamos visitando as 7 igrejas do Apocalipse ali na Ásia. Então chegamos em Istambul que tinha sido já a Constantinopla, foi transformado em Istambul em 1453 por Maomé II, e um guri de 19 anos conquistou Constantinopla e transformou em Istambul. Descemos lá e fomos nas igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, e uma senhora que estava na caravana começou a perguntar: onde é que estão as ruínas da igreja? Eu queria visitar as ruínas da igreja, onde a igreja se reunia, na igreja, onde as pessoas se reuniam. E aí ela falou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e ninguém explicava para ela. E eu estava junto na caravana, chamei ela para um canto assim e falei: minha senhora, não tem ruínas de igreja? E ela falou assim: como é que não tem ruínas das igrejas, se tem as 7 igrejas do Apocalipse? Eu falei: pois bem, a primeira pessoa batizada na Europa foi Lídia, e a igreja começou na casa dela. Então Paulo, depois escrevendo aos Filipenses, essa carta é direcionada a uma igreja que se reunia na casa de Lídia, e aí depois foi se espalhando em casas até o 3º século, 300 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Não tinha esse prédio aqui, tinha pessoas, grupo de pessoas que diziam assim: nós somos a igreja do Senhor. Aí ela: e por que não me falaram isso? Eu falei: eu não sei, só estou te explicando para a senhora que essas igrejas aqui estão em Apocalipse. Apocalipse foi escrito no ano 90, depois da morte de Jesus. Então Apocalipse é do 1º século, e igrejas são depois do 3º século. Inclusive a igreja agora que foi agora tomada, que foi transformada agora, a igreja de Santa Sofia, foi transformada agora numa mesquita pelo governo da Turquia. Então o que eu quero dizer com isso? Que esse prédio aqui não é igreja. Você e eu somos igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, estarei lá. Então aí nós, como pessoas, temos que cumprir esse papel social, emocional, de dar um abraço, de acolher pessoas nessa hora de tristeza. Mas também é compromisso nosso pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem poder de ressuscitar o seu espírito, de animar a sua alma e curar o seu corpo. Ei, coisa tremenda. Olha, preste atenção, a palavra de Deus é capaz de vivificar o seu espírito, de alinhar as suas emoções e curar seu corpo. Poxa vida, que bênção. É promessa de Deus, promessa de cura no corpo. Levarei, Isaías 53, quem creu em nossa pregação, aqui foi revelado, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, carregou as nossas dores físicas e emocionais. Mas não só isso, nos purificou, nos resgatou, levando também a nossa iniquidade. Então a palavra de Deus, ela tem que alcançar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, amém? Então não é promessa minha, é de Deus para você. Você vai sair daqui curado em nome de Jesus, alinhado emocionalmente no nome de Jesus, forte emocionalmente para esses tempos, e também com o espírito vivificado. Esse culto aqui não é para ajudar ninguém não, esse culto aqui é para ministrar a palavra de Deus na tua vida. É a palavra que ajuda. Esse culto aqui é a reunião de adoração ao Deus Todo-Poderoso, que uma vez invocado, que uma vez adorado, se manifesta nas nossas vidas. Então que Deus traga isso no nome de Jesus.
na sua vida. E eu não estou pregando ainda, estou só conversando com você, no nome de Jesus. Agora eu vou pregar João capítulo 8. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Simplesmente porque aqui está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Simplesmente porque está dito aqui: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não tem, querido. Olha o que diz o texto aí. João capítulo 8, a partir do versículo 31, a partir do versículo 31. João capítulo 8, a partir do versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repete para mim esse versículo aí. 1, 2, 3. Oh, aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o Filho vos libertar, repete junto comigo aí. 1, 2, 3. Aleluia. 37. Ali até o 36. Aleluia. Curve a sua cabeça agora. Eu queria que sinceramente agora você curvar sua cabeça, fechasse o seu olho e dissesse assim: Deus, se o Senhor está nesse lugar, se essa palavra é tua, fala comigo, revela a tua palavra a mim, de uma maneira específica, objetiva e pessoal, no nome de Jesus. A palavra de Deus é como lâmina afiada, penetra além do corpo, além da alma, vai lá no espírito, na medula, e ratifica, conserta, constrói, edifica. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, restaura o corpo e restaura o espírito. Preciso que o Senhor fale conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Deus vai falar com você. Diga assim: eu creio. Deus vai falar com você, que você vai ficar pensando que alguém falou da sua vida para mim. Constantemente, às vezes eu sou confrontado com alguma situação assim: ô pastor, a minha esposa falou alguma coisa? Aí eu também, que já não tenho muita paciência, já sou, eu já digo assim: e se ela falou, não tem nada a ver com você não, rapaz, fica na paz aí. Já, às vezes, minha esposa é psicóloga e ela escuta muitas pessoas. As pessoas pensam que ela fala comigo, ela não fala. Eu até pergunto, você acredita? E aí, como é que foi lá? O que você quer saber? Você tem a resposta? Não, tem não. Então nós já criamos até um hábito lá em casa, de não levarmos problema para casa. É um problema seríssimo isso. Você está constantemente remoendo problemas em casa. Então nós não temos esse costume. Assim como também não temos costume de levar problema da igreja para casa. Quando é alguma coisa séria, nós ajoelhamos e oramos: Deus, em nome de Jesus,
vai lá e cura e restaura e abençoa no nome de Jesus. Amém? Então, nesse sentido é que eu quero falar com você hoje, pregar, porque para isso fui chamado, para ler a Bíblia e explicar a Bíblia, e preciso do auxílio do Espírito Santo de Deus para esse momento. Primeiro, para que agora aconteça o querigma, a revelação da palavra, e depois o efeito da revelação, o etios, o caráter de Deus seja formado na sua vida. Amém? Porque Deus tem poder para isso, para tocar a sua vida, transformar a sua vida. E aqui o texto começa assim, ó: conhecereis a verdade. Essa verdade, esse conhecimento, ele vem do grego gnosko, que é conhecer por uma experiência, é o conhecimento da verdade mediante uma experiência pessoal. Por exemplo, é quando o capítulo 8, a mulher adúltera, quando a mulher pega em adultério, e Jesus chega, os homens estão com a pedra para lançar sobre ela, e aí então qual é o questionamento de Jesus? O que Jesus falou? Quem não tiver, atire a primeira pedra. E aí todos os homens eram homens acusando uma mulher. Dava até para, quando você lê esse texto, dá até para escutar o barulho das pedras caindo no chão, tuque, 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 e uma pisadinha saindo. Talvez alguém que já tenha frequentado aquela situação, ou uma outra. E aí algumas pessoas lendo essa palavra, acham que Jesus resolveu isso por conhecimento teológico, ou judicial, ou legal, ou da lei. Não, não é, querido. Essa mulher teve um encontro pessoal com a palavra de Deus. Porque, veja bem, a justiça pode chegar para você. O que a justiça pode fazer para mim e por você é chegar e dizer que nós estamos inocentados ou livres, mas ela não pode transformar a motivação e a intenção. É por isso que sempre os advogados e os juízes estão atrás da motivação. Que motivação? O dolo. Por isso que, não sei se tem algum advogado aí, todo advogado tem mania de Deus, porque quer saber o que? A motivação. Quem sabe é Deus, rapaz. Aí um advogado de Deus me procurou e falou assim: não, pastor, não é advogado que tem mania de Deus, não, é o juiz. Porque determina sobre a motivação. Quem conhece o coração humano, quem é? Deus. A justiça vai me tornar talvez legal, mas ela não vai me transformar. O conhecimento vai me tornar educado, mas a ética de agir, de saber, de conhecer e de se dar, isso vem pelo poder da palavra de Deus. Então essa mulher, ela tem um encontro pessoal com a palavra de Jesus. E aí ele diz o quê? Mulher, vais e não peques mais. Então ela teve uma revelação de quem era Jesus. Os homens tiveram uma revelação de quem é Jesus. Ou Jesus é para você um salvador, ou é juiz. Acabou, querido. Ei, aleluia. Tiago 4,11, o que está escrito lá? Ei, aleluia. Por isso que é bom pregar para crente, está vendo? O cara sabe, cita a referência e sabe de cor. Quem és tu? Outra coisa que as pessoas fazem errado logo quando a pessoa morre, a pessoa fica dizendo assim: foi para onde? Um dia desse eu vi uma discussão na internet sobre o destino de alguém. Mas que coisa mais burra e idiota! Tu sabe para onde é que alguém vai, rapaz? A Bíblia diz que nós nos apresentaremos diante de Deus, e Ele julgará todos, vivos e mortos. Vamos encontrar com Ele, eu e você. Não pare de questionar isso. Para onde é que vai? Morreu, está na presença de Deus, querido. Salomão diz isso: és pó, ao pó tornará, e o Espírito voltará para Deus, que foi quem o deu. Aí fica num exercício de imaginação, e às vezes até de aflição, e às vezes de depressão e angústia, ou às vezes sentimento de culpa, porque quer saber algo que não lhe é permitido saber, porque é um limite da nossa vida, porque não sabemos
só sabemos o que Deus se revela a mim e a você. E hoje Ele está se revelando a você. Conhecereis a verdade vos libertará. E aleluia. Então, dentro disso, eu preciso conhecer algumas verdades desse texto. Primeira verdade, olha o que diz aí o texto, ó. O primeiro versículo que eu li, qual foi? O 31. Disse, pois, Jesus aos que creram. Essa palavra é para você que crê em Deus. Amém? Você crê em Deus? Levante sua mão. Você crê em Deus? Pois é, essa palavra é para você. Primeira palavra de sabedoria, de revelação para você. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em mim, se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente. Quem é que tem que permanecer na palavra? Quem é que tem que permanecer nas coisas de Deus para ser discípulo de Deus? Quem é? Diga assim, eu. Diga assim, eu. Diga, eu tenho que permanecer na palavra que me foi revelada. Ai, Jesus. Você sabe por que eu digo isso? Porque às vezes eu fico olhando para a vida do outro. Ah, mas o outro não permaneceu. Velho, é ele, Deus cuida da sua vida. Um negócio de cuidar da vida dos outros. Ah, mas ele é crente. Ué, e você é? Uma vez o camarada chegou para mim e disse: pastor, tem um rapaz lá, eu encontrei um rapaz lá da igreja, lá num lugar de meretriz. Você encontrou? É. E o que você estava fazendo lá? Aí ele ficou calado. Aí a segunda pergunta, mais complicada: o que você estava fazendo lá? A sua esposa sabia ou sabe? Aí ele deu cri. Pastor, deixa esse negócio, deixa esse assunto. Não, vem cá, rapaz, vamos conversar. Vamos conversar sobre a vida do outro. Vamos falar sobre os outros. Ah, o crente não pode ir, você pode. Onde é que está escrito isso? E o voto que você fez de casamento? E a palavra que você deu no altar? Você deu palavra, você era crente ou não era, católico, macumbeiro, o que era, você deu uma palavra, rapaz. Então você não tem condições de manter nem a sua palavra. Como é que a palavra de Deus vai permanecer na sua vida? Se as minhas palavras permanecerem em você, se você permanecer na palavra que Deus te revelou. Qual a última palavra que Deus te revelou? Sobre que assunto? Ah, pastor, eu nem sei, porque faz tempo que eu não leio a Bíblia. Bom, então zerou tudo, começou de agora. Deus está te revelando agora. Permanecer agora nessa palavra que está sendo liberado sobre a sua vida. E nesse tempo de pandemia, muita gente frustrado, decepcionado. Você sabe por quê? Porque começou, as coisas não terminou porque fomos atorados no meio, porque fomos atolhados da nossa liberdade. Então não foi nem por força da nossa própria vontade, foi por força da circunstância. Eu marquei a viagem 2 vezes para ir para Israel, em 2020 e 2021. 2019 em primeiro, depois 2020. Não pude. Por quê? Não tem como. Chega lá, tem que ficar 14 dias isolado. Como é que eu vou ficar 14 dias isolado em Israel, trancado no hotel? E quem é que vai pagar a conta? É o senhor. E em euro? Falei, euro, então ficarei aqui. Euro, melhor ficar aqui. Comendo salame e torresmo e bebendo água geladinha. Ei, aleluia. E dormindo ainda com o ar-condicionado ligado. Hotel 5 estrelas, aleluia. Então essas coisas causaram frustração na nossa vida. Situações e circunstâncias que nós não temos controle. E aí traz frustração, um sentimento de derrota e um sentimento de travamento. Eu estou amarrado. A palavra de Deus hoje quer desatar a sua vida em nome de Jesus. Desamarrar a sua vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É você e Deus. Não é você e o outro, não. É você e Deus. O outro está precisando até da sua ajuda. O outro está precisando até do seu acolhimento, do seu abraço.
O outro está até precisando de uma palavra profética da sua vida, da sua boca. Cadê a palavra profética? Vem agora uma de juízo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 Timóteo, capítulo 4, eu gosto demais desse texto. Coloca aí para mim, faz um favor. 2 Timóteo 4, do 7 ao 10, ao 11, ao 12, ao 13. Olha a têmpera, olha a índole, olha a natureza do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Já agora a coroa da justiça está preparada. Ele está dizendo assim, para mim e para você. Então permaneça firme no Evangelho, permaneça firme na fé, não volte atrás, não desanime, porque Deus está contigo. Versículo 9: procura vir ter comigo depressa. Ele está dizendo, a minha situação é essa, eu estou no final, combati o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé, mas eu preciso de comunhão, porque Demas, tendo amado o presente século, Demas é alguém, eu tenho até a impressão que Demas é um viajante sabe essas pessoas que dizem que viajam de um lugar para outro? Não tem nada a ver não, desculpa aí. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para as Tessalônica. Ele está dizendo assim, olha o que ele está dizendo, um companheiro que estava do meu lado, amou mais o século. O que é século? As coisas do mundo. Ele amou mais a urbe, ele amou mais a vida intensa do mundo e me largou. Aí Paulo agora podia então entrar numa crise profunda, né? E dizer, poxa vida, o cara que estava, o meu amigo, pregador, companheiro de missão, missionário junto comigo, me abandonou. Que evangelho é esse? Eu vou largar. Não, foi para Tessalônica, o outro foi para Galácia, o outro foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Você tem um Lucas junto com você? Alguém que não vai te largar, é importante isso. Alguém que vai dar uma palavra de apoio. Alguém que vai falar algumas verdades com você e vai ficar do seu lado. Delícia assistir uma cena muito bonita. Estava assistindo uma tourada. Eu tive em Madrid, na Espanha, e entrei num estádio quase tamanho do Maracanã. Imagina para os caras ver tourada. E aí eu estava vendo um vídeo de Madrid. E aí o toureiro cai ferido, o touro joga ele para cima, fere o abdômen, ele cai, já cai sangrando. O touro trilhou ele, passou em cima, foi lá e voltou, e calibrou ele e colocou na mira laser. Não vai ficar mais nada. E ele, um homem magrinho, quando o touro voltou para atropelar o toureiro, o que aconteceu? Tinha 7 homens em cima do toureiro. São chamados palhaços de rodeio, ou segurança, ou eu não sei como é que chama isso. Aqui no nossos rodeios é chamado de palhaço de rodeio. O cara não tem nada de palhaço, ele está dando a vida pelo outro. Pularam em cima, o touro veio, passou por cima. Quando o touro tenta a terceira vez, já tinha um médico socorrendo, porque eles tiraram. Você tem um Lucas assim na sua vida, um companheiro, um amigo que você possa compartilhar a vida? Demas te abandonou, mas Lucas está com você? Olha a sequência. Somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traz, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traz a minha capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras.
Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor, ei, aleluia. Anote esse texto aí, 2 Timóteo 4,17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força para que por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. Quando todos te abandonarem, o Senhor não te abandonará. A tua mãe pode te abandonar, o teu pai, a tua família, mas o Senhor estará com você, em você, porque tem um propósito. Paulo está dizendo assim: o Senhor me assistiu, sabe por quê? Porque era necessário que alguém pregasse ao gentio, e eu foi dilatado em mim o potencial de pregar aos gentios, e eu vou colocar esse ministério adiante, e o Senhor me preservou vivo, para que alguém ouvisse o evangelho. Deus vai te preservar vivo. Você vai passar por uma tribulação, mas você vai sair vivo, com o propósito de contar para alguém que Deus te protegeu, que o Senhor te curou, que o Senhor te guardou, o Senhor te ama, deu a vida por ti. Então muitas vezes confiamos em pessoas e não confiamos em Deus. O Senhor te guardará, o Senhor estará ao teu lado, estará sobre ti. Ao chegar, o Senhor estará com você. A sombra, o sol não te molestará, nem o sol nem a lua, porque o Senhor será a tua sombra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Termine o que você começou, em nome de Jesus. Deus vai fazer isso. Seja perseverante, é você e Deus. Quando você se apresentar diante de Deus, Ele não vai perguntar da vida das outras pessoas, não. Ele vai perguntar da tua vida. Como é que você está? O que você fez com o evangelho que foi pregado para você? Amém? Mas o último texto que eu li já dá uma pista do que eu vou falar na sequência. A sombra do Onipotente descansará. Já falei isso aqui uma vez, 2 vezes, vou falar a terceira. Descansa a tua mente em Deus, em nome de Jesus. Esse pensamento acelerado está te frustrando, decepcionando e está te angustiando, em nome de Jesus, querido. Santo Agostinho de Hipona, ele falava sobre o tempo de uma perspectiva interessante. Ele diz: o tempo é o presente, é o que nós estamos vivendo agora. Esse tempo presente, preste atenção, ele está carregado de potencialidade, porque é o tempo que você tem. O passado não existe mais, está só na sua memória. Então você carrega nesse momento, no carpe diem, no dia em que você está vivendo. Hoje à noite você está aqui, mas você carrega o passado na sua memória, as lembranças. Mas se o amanhã não chegou ainda, pois bem, o amanhã é uma esperança. Então, o que vale é o tempo agora. O que eu faço com o passado? Paulo diz isso em Filipenses capítulo 3. Uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficou e prossigo para o alvo. Que alvo? O prêmio da soberana vocação. E o que eu faço com esse hoje agora? Bom, carrego na minha mente as memórias do passado, a esperança do futuro. E agora, o que eu faço? Agora eu tenho que viver as percepções do dia a dia, da hora. No dia em que o relógio não mais te oferecer a possibilidade de passar, no dia em que os dias ou a agenda não te exprimir mais, é porque você deixou de existir nesse tempo, e você está na presença de Deus, que só tem um tempo, o tempo presente da eternidade. Ei, aleluia. Isso que eu estou falando não é meu, isso é de Agostinho de Hipona, filósofo e santo da igreja católica, filósofo para nós e teólogo. O tempo está carregado de eternidade. O que você está fazendo com esse tempo agora? Ah, pastor, eu estou acelerando ele na minha mente. Segunda-feira, terça, quarta. Ei, no nome de Jesus, pare com isso. Isso está te trazendo frustração, porque você não pode fazer nada com o dia de amanhã. O que você pode fazer? Ah, eu vou juntar muito dinheiro, e quando você morrer, vai ficar para quem? A casa, os bens. Você já ouviu aquela expressão antiga que o teu pai e a tua avó falavam? Caixão? Eita, tá aí, ó, caixão não tem gaveta.
Então o que você fez com esse tempo presente? Se afobou, se acelerou, ficou ansioso. Entrega a tua vida hoje ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. Ei, aleluia. Coloca aí Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Que aí você, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, com o que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? O Senhor Jesus está aí colocando prioridade. O corpo é importante, mas e a saúde do corpo? É importante, mas a saúde emocional, na minha cabeça, é importante, mas e o espírito? É muito mais importante do que toda essa cadeia de corpo, alma e espírito, porque é no espírito que Deus comunica a palavra. Hebreus capítulo 12, versículo 9, deixa aí nesse texto aqui, deixa aqui nesse aqui. Deus é o Pai do seu espírito. O espírito é despertado pela palavra de Deus, que vivifica a sua alma, que tem o poder de ressuscitar o seu espírito. Então, por que você está ansioso? Versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis mais do que eles? Um dia desse eu vi um João de Barro fazendo uma casinha de barro para a companheira dele e o Joãozinho. Por favor. E você sabia que João de Barro não repete a casa? Você sabia disso? O João de Barro faz uma casa, tira o seu filhote e depois parte e vai para outra casa. Olha que negócio chique, rapaz, que é a vida de um João de Barro. Todo filho uma casa, e você morando nessa aí há 500 anos, achando que é o ó do Borogodó, achando que é o tal. Pois um João de Barro, eu acho que é a dona Maria de Barro, que olha para ele: eu não quero mais essa casa não, eu quero uma outra, deixa essa aí, quem sabe o menino vai vir e vai tirar a ninhada dele. Se Deus cuida assim de um João de Barro, não cuidará de você, ó pequeno rebanho, ó filho de Deus? Qual é de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Porque andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai, pois, como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. E contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Um dia desse entrei no mercado e tinha uma orquídea, que coisa linda, era uma variedade de cores, de forma, que coisa. Entrei lá, e aí vou levar para minha esposa. Quando vi o preço, peguei o celular, tirei, clique, levei só a foto para ela. Aleluia, olha querida, que coisa linda. Ué, por que você não trouxe? Não tive tempo, vida muito corrida, o pensamento está muito acelerado, a ansiedade. Aí inventa um monte de coisa para não se aperceber das coisas do dia a dia. Olha como é que é a cabeça do Senhor Jesus, olhando o lírio, olhando a erva que cresce, a flor, o passarinho. É alguém totalmente conectado com o hoje, com o agora, tirando lição de Deus. É por isso que no Salmo 19 diz que um dia discursa ao outro dia, falando da glória de Deus. Tanta coisa passando ao nosso redor, e o nosso com um pensamento acelerado, com preocupações variadas, coisas que talvez eu estou imaginando que aconteceu e que nem aconteceu. Eu olho para uma situação e penso que é, e daqui a pouco, não era apenas uma conversa ou uma imaginação. Não andeis ansiosos por coisa alguma, Deus tem cuidado de você. A tua preocupação, você está dizendo para Deus, e está dizendo para a situação: Deus não está cuidando de mim, Deus não está se importando comigo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Tem uma trindade do mal que nos persegue: imóveis, automóveis e móveis.
Imóveis, móveis e automóveis. É exatamente essa sequência aí. É o vestir, é o comer, é o andar, é o dirigir, é o se mover, é o morar. 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que é necessidade de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Oh, aleluia. Hoje à noite, antes de dormir, leia com calma esse texto, Mateus capítulo 6, você pode ler todo o capítulo, inclusive. A preocupação nos rouba o momento do carpe diem, do dia a dia, do instante. Por preocupação não observamos uma criança que está crescendo, uma mulher que está com dificuldade, um homem que está com alguma carência, correndo, sabe-se lá por quê e para quê. Com o seu pensamento acelerado, você deixa passar desapercebido os relacionamentos. E aí? Hoje de manhã o Ronei estava dando testemunho aqui de que viveu a última semana com a mãe, cuidando dela, abraçando e beijando e dizendo para ela: mãe, eu te amo. Poxa vida, que bênção isso. Talvez você não teve essa oportunidade, alguém que você amava e perdeu. Talvez você não está tendo essa oportunidade porque os conflitos estão abafando esse relacionamento. Conflitos sempre vão ter, queridos. Dificuldades e problemas vão ter. Você precisa trazer para você o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não confie na sua mente, ela mente para você. Como assim, pastor? Não confie na sua mente, ela mente para você. A mente constrói um álibi para tornar a sua vida mais palatável, mais suportável. Eu tive uma vez numa penitenciária, e olhei, preguei lá, tinha um aconselhamento lá dentro, e todo mundo lá é inocente. Todo mundo é inocente. E aí, conversando com alguém que cuidava lá, falei estranho, com todos os que eu falei, é inocente. Aí o cara me falou uma coisa interessante: não, pastor, eles constroem na cabeça deles. Eles constroem. A mente constrói uma narrativa que justifica ou inocenta. Eu fiz isso porque fizeram isso. Ou ainda, eu não fiz isso e sou vítima do sistema. Vitimismo. Está muito na moda isso. Está muito na moda você ser vítima. É a situação, é a circunstância. É a economia, é o político. É o político que está roubando. E quando nós temos uma possibilidade de passar uma fila, ou de fazer isso, aquilo, outro, fazemos a mesma coisa. Então o problema não está na política, o problema está no coração humano, que tem que se converter, tem que receber a palavra, se arrepender, e reconhecer quem é, e dizer: Deus, eu sou pecador. Romanos 3:23, todos pecaram e precisam e carecem da glória de Deus. O que você precisa na sua vida para dar certo é a glória de Deus. Conheça os seus limites e amplie seus limites. História de Davi, história da unção de Davi, 1 Samuel capítulo 16 ali, 17 ali, a unção de Davi. Procure que você vai achar. Me vê agora esse texto aí. Presta atenção, Davi tinha tudo para não dar certo. Primeiro, a família não acreditava nele. Olha aqui para mim, primeiro a família não acreditava. Porque quando Samuel chegou para ungir Davi, ungiu os 3 irmãos, os outros irmãos, ia ungir. Deus: não, segura aí, espera o próximo. Foi passando, e aí então Samuel olhou e falou: eu acho que Deus se enganou. E aí então, quando entra Davi, que estava cuidando das ovelhas, eu acho que a grande vantagem de Davi era não estar no ambiente da casa. Ele estava fora da casa cuidando de ovelha, porque era um ambiente tóxico, negativo, opressor. Você já foi criado assim? Eu fui criado num ambiente assim, de opressão, de palavra de maldição. Você não vai dar certo,
você nasceu já com um destino traçado para isso ou para aquilo outro. Então, Davi não estava nesse ambiente, estava lá cuidando das ovelhas. Quando ele chega, Deus diz para Samuel: unge, porque é esse aí. E aprende comigo, Samuel, eu não olho a aparência. Quando Deus vai medir você, Ele não puxa a fita métrica na altura, Ele pega e enrola no seu coração. É o tamanho da sua paixão e da sua adoração que vai fazer a diferença. Graças a Deus, né? Graças a Deus para nós que somos assim bem alto, bem forte, bem bonito. Deus, quando vai nos medir, passa a fita métrica em volta do coração, das paixões, da paixão que temos por Ele e da adoração. Veja bem, olha o ambiente onde Davi está. A família não acreditava, os irmãos também não, porque quando ele chega na batalha onde está Golias, os irmãos olham para ele, o irmão diz: o que você está fazendo aqui? Abandonou as ovelhas lá, rapaz? E ele: não, eu só fiz uma pergunta. Inclusive Davi não abre a boca. Cuidado quando você vai abrir a boca, porque desde o momento em que ele é consagrado, você fica pensando que Davi é mudo, porque ele não fala nada. Ele é consagrado, ele é ungido, não fala nada, volta para as ovelhas. Depois vem a batalha, capítulo 17. Aí o pai chama ele e diz: leve esse queijo, leve essas coisas lá para os seus irmãos. Ele vai calado, e calado tá. Quando ele chega no arraial de Israel, na guerra contra os filisteus, aí ele faz uma pergunta: qual é? O que está acontecendo? O que o rei vai dar a quem vencer a esse incircunciso? Davi dividia os homens em dois tipos de pessoas: os incircuncisos e os circuncisos. O que significa isso? Os que têm uma aliança com Deus e os que não têm. Ele olha e diz: esse camarada não tem uma aliança com Deus, ele não conhece o Deus que eu conheço. Eu tenho uma aliança com Deus, uma aliança forjada enquanto eu trabalhava. É muito importante você estar trabalhando na presença de Deus e fazendo do seu serviço um lugar de adoração. Davi cuidando de ovelha, o lugar lá, ele venceu um leão e um urso. O leão simboliza medo, ele venceu adorando ao Senhor. O urso simboliza preguiça, ele venceu adorando ao Senhor. Então veja bem, Davi tem uma família pequena, pobre. Por que você diz isso, pastor? É porque a família de Saul, 1 Samuel capítulo 9, cita-se 4 gerações. Então na Bíblia, quando diz assim, o filho de Aques, que é o filho disso, filho, cita 4 gerações. É porque a pessoa era rica e era importante. E Davi era filho de Jessé. É a mesma questão de Gideão. Lembra quando o anjo aparece para Gideão? E Gideão diz o que? Eu sou o menor, a minha família é a mais pobre e eu sou o menor da minha família. Deus precisa melhorar primeiro o que? O ambiente da mente psicológica, o psicológico dele. Varão valoroso, homem valente. Você precisa de alguém que afirme na sua mente, no seu coração, a palavra de Deus. Eu não tenho, pastor. Então enfia a tua cara na palavra de Deus e procura lá a sua identidade em Deus. Sou guerreiro, sou abençoado, sou vitorioso, sou filho de Deus. Então, preste atenção. Davi poderia ter ficado achatado pela família, achatado pelos irmãos e pelo líder dele, que era Saul. Olhou para ele e disse: não, mas você não vai poder ir nessa batalha. Quando ele se apresenta: deixa que eu vou vencer isso aí. Não, você é jovem demais, você não tem experiência nenhuma para isso. Tem sempre alguém querendo te achatar, tem sempre alguém querendo medir você pelo limite dele e não pelo limite de Deus. Davi reconheceu os seus limites. Meu limite é uma família tóxica, meu limite é meus irmãos me amaldiçoando, o meu líder não me libera, não me abençoa para vencer. E agora? Então não vou dar certo. Não. Aí ele pula tudo isso, pula família, irmãos e líder, e ele e Deus.
É você e Deus, querido, em nome de Jesus. Coloca a culpa em ninguém não. Você não é vítima do sistema não. Você é filho de Deus. Em nome de Jesus. Sacuda essa carga aí, quebra essa canga, esse jugo de cima de você, de ser vítima das coisas, e mostra a tua cara. Vá adiante e Deus vai te abençoar. As portas vão se abrir. Daqui a pouco você vê então Davi partindo de coisas que limitavam a sua vida para ampliar os seus limites. Repare que na batalha, quando ele enfrenta o gigante, olha o limite. Pastor de ovelha, de pastor de ovelha a matador de gigante. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou contra ti no nome da minha família, no nome do meu pai, da minha mãe, no nome dos meus irmãos, ou no nome do meu líder, da igreja. Eu vou no nome do Senhor Jesus. E partiu para cima, e começou, e terminou a batalha. Termine as coisas que você começa, em nome de Jesus. Derrotou o gigante, foi lá, cortou a cabeça. Tem coisas que nós contamos vitória antes de receber, e não deu lá tomou umas iniciativas, fez um curso, fez isso, aquilo, outro, mas não foi até o fim. E aí acontece uma coisa interessante. Quando Davi amplia o seu limite, ele amplia o limite de todos aqueles que estão perto dele. Quando Davi vence Golias, o que acontece com o exército de Israel? Todo medroso virou corajoso. Aquele negócio assim, ó, bateu no couro da onça e disse: não, eu também ajudei. Eu estava lá dando apoio moral. Ei, aleluia. Quando você cresce com você quem está perto de você, em nome de Jesus. Então pare com esse negócio de ter rancor, de guardar rancor, de se isolar e dizer que é o outro. Não, na hora que você for vencedor, as pessoas que estavam torcendo contra vão vir e você vai abençoar elas em nome de Jesus. Vai ampliar os limites dela. Opa, se Davi, se esse jovem venceu Golias, eu também consigo fazer. E correram e venceram a batalha. Você amplia os seus limites, a tua família também cresce, em nome de Jesus. Então, ao invés da sua família ser um limite da sua vida, você vai abrir os céus sobre a sua família, em nome de Jesus. Para de reclamar, abra os céus sobre a sua casa, mude a história. Olha a história de José, vendido, escravizado, falsidade, intriga contra ele. E sempre tinha uma frase na história de José que chama a atenção. O que é? E Deus era com José. José Yosef significa acrescentador, aumentador. Leva toda a família para o Egito. E os irmãos, quando Jacó morre, os irmãos dizem: agora ele vai se vingar. Ele reúne os irmãos e diz o quê? Não vou me vingar de vocês, porque para isso Deus me trouxe para cá, para preservar a vida de vocês. Ei, aleluia. Zafate Paneia, o ampliador de limites. Davi amplia o limite dele próprio, de pastor de ovelhas a matador de gigantes. Depois o exército cria coragem no exemplo dele, também parte para cima. E depois a nação de Israel, nessa época, entra na era do ferro, porque até então nem ferro para amolar as enxadas eles tinham, era alugado dos filisteus. Então o exército de Israel entra numa nova tecnologia, num modus operandi mais moderno. Qual é? Agora nós podemos usar ferramentas, coisas feitas de ferro. Que coisa tremenda, ele ampliou o limite da nação. Deus vai usar você para ampliar os limites da sua família, da sua casa, no nome de Jesus. O Senhor está contigo para isso. O que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso. Essa verdade vai te libertar das suas amarras mentais, dessas coisas que dificultam a sua vida.
esses pontos limitadores de vítima, de vitimismo, de terceirizar a culpa, de dizer que as coisas não dão certo, de já ter uma palavra pronta. E essa pandemia veio acachapante, né? Tudo, o que foi que houve? A pandemia. E o negócio, a pandemia. E apareceu um ET lá no seu quintal com uma nave espacial, o que foi? A pandemia. Por favor, rapaz. O Evangelho é palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quais são as coisas que estão amarrando a sua vida? Conhecereis essa verdade que vos apresento aqui, e essa verdade vai ampliar a sua vida. Os judeus estavam amarrados à descendência de Abraão, e aparece para eles quem é maior do que Abraão, do que é maior do que Davi, do que quem é maior do que Salomão, ou quem é maior do que Jonas. De todos os profetas, aparece no meio deles a concretização de toda a palavra profética do Velho Testamento, o maior avivamento, o maior mistério, o maior milagre que já aconteceu na humanidade, a manifestação do Deus encarnado, da palavra que se fez carne, do verbo que deu sentido à história, à frase da vida. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. E eles diante de Jesus, com a picuinha religiosa: você conheceu Abraão? Quem é você? Jesus diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Algumas correntes teológicas acreditam que aqueles anjos que apareceram para Abraão e sentaram na mesa dele e comeram com ele, Jesus estava junto ali, porque aceitou a adoração. Ei, aleluia. Você imagina o Deus em forma de homem descer e se manifestar na sua casa, na sua família? Pois eu te digo que eu e você somos mais bem-aventurados do que Abraão. Por quê, pastor? Porque o Deus que eu sirvo se transformou em Jesus, que é o Espírito Santo e que mora no meu coração. Talvez você pergunte para Abraão: Abraão, como é que é receber os anjos na sua casa? E Abraão vai olhar para você e dizer: como é que foi ter ele no coração? Eu não sei, passou desapercebido, porque eu estava muito preocupado, eu estava muito ansioso, se Deus ia fazer isso ou aquilo outro, enquanto Deus estava confirmando o maior milagre de todos os milagres, Ele na minha alma, no meu corpo e no meu espírito. Conhecereis a verdade vos libertará, ampliará os seus limites. Oh, aleluia! Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Ficou pequena agora, porque Deus é o Criador de todas as coisas, sustentador do universo, mas é o Deus que cuida da sua vida, é o Deus que está agora dizendo: não fique preocupado com o dia de amanhã, porque eu estou cuidando de todas as coisas para a sua vida. Amém?